Olá, continuando aqui o curso na GeoGebra para professores, vamos ver aqui funções que dependem de parâmetros, né? Então, situação muito comum, eu tenho aqui uma função senoide, né, que depende de parâmetros a, θ e φ, né? Então, digamos que a gente queira explicar aqui o efeito desses parâmetros sobre a função. Como é que a gente faz, né? Então, a gente pode entrar com os parâmetros, definir os parâmetros e usá-los na definição da função. Então, eu vou definir os parâmetros aqui. Primeiro, o parâmetro A, né? A maiúsculo. Faço A igual a um certo valor. Tá? Então, quando eu defino aqui, eu defini o valor de A igual a 1, e ele já coloca aqui um controle deslizante, né, com o qual eu posso alterar o valor do parâmetro, dentro de uma certa faixa que é o padrão de menos 5 até 5. Depois a gente vê como alterar isso aqui. Então, eu posso entrar os outros parâmetros da mesma maneira. O θ igual a 1, eu dou um valor inicial. E o φ também igual a 1. Então, eu defini os parâmetros, os valores aqui, e eu posso, com o controle, alterar o valor do parâmetro. Certo? Agora, eu vou definir a função usando esses parâmetros. Então, é a função y igual a o A maiúsculo vezes o seno de 2. Né, tem as multiplicações implícitas aí, é sempre bom colocar, embora às vezes o GeoGebra entenda, mas eu vou colocar aqui 2 vezes π vezes θ vezes a variável x, mais, finalmente, aqui o φ. Então tá aí. A gente definiu a função, tá? Aqui está o gráfico da função, e a gente pode alterar o valor dos parâmetros e ver o efeito deles sobre a função. Tá? Isso é muito útil, muito legal. Tá? Então tá aí os efeitos da amplitude, da frequência e da fase. Ok? Então, essa é a ideia de ter uma função que depende de parâmetros. Mas, é claro, a gente pode fazer muitas coisas aqui, né? Não sei se vocês estão vendo, mas tem um botão de play aqui, né? Se a gente clicar aqui, ó, ele anima esse parâmetro. Ou seja, vai modificando ele, e como o GeoGebra, né, é um aplicativo de matemática dinâmica, ele dinamicamente vai alterando o gráfico. Então a gente pode ter situações bem complicadas de dependência aí de parâmetros e criar animações bem interessantes. Então isso, cada parâmetro independentemente um do outro a gente pode animar, tá certo? Então a gente pode também alterar, não sei se vocês viram, tem a velocidade aqui, né? Uma vez e meia, duas vezes, ou mais lentamente, tá? Então isso em si também já é uma coisa bem interessante, a possibilidade de você animar os parâmetros, né? Tá, então, para finalizar aqui, como é que a gente altera? Assim, esse controle deslizante, ele aparece aqui na janela de álgebra, mas se a gente pedir para visualizar, né, a gente sempre pode visualizar ou ocultar os objetos alternando essa bolinha aqui. Né? Então, se eu pedir para visualizar, ele vai aparecer como um controle na própria janela de visualização. Então, isso às vezes é interessante. Tá? E outra coisa é como a gente altera os limites aqui da variação dos parâmetros. Né? Então, para isso, a gente tem que acessar as configurações aqui. Eu vou aqui na aba Controle Deslizante, tem os limites, né, de menos 5 até 5, então eu posso, usando o teclado, alterar esses valores aqui. O detalhe é que a gente tem que dar um Enter no final de cada mudança, senão ele não entende que a gente mudou. Né? Então deixa eu mudar aqui para 0, de 0 até 10.
Então mudou lá para 0 o mínimo e o máximo 10, por exemplo. Dou um Enter, ele atualizou a faixa de variação do parâmetro. Tá? Então a amplitude agora pode ir até 10. Tá certo? Então é isso. Depois a gente vê situações mais interessantes onde a gente pode ter parâmetros aí que dependem de outros parâmetros e funções que dependem de outras funções. Então pode ser uma situação bem complexa que a gente pode criar. A gente pode criar situações bem complexas com esses parâmetros, né? Então é isso. Até mais.